Hoje, gente, nós vamos falar sobre luxúria, porque existem pessoas que só pensam, é isso mesmo, só pensam naquilo. Com essa frase curta, dita em meio a muitas caras e bocas, a comediante Zezé Macedo fez gargalhar gerações de brasileiros interpretando na TV a personagem Dona Bela. Quem lembra da Dona Bela? Quando na escolinha do professor Raimundo, ainda era comandada por Chico Anísio, né? Ela levava tudo para o outro lado, acreditando que tudo era pornografia. Tudo que o professor perguntava, ela se jogava no chão, histérica, gritando, programa após programa. E as perguntas, no caso, ajudavam, né? Dona Bela, a senhora já levou um chimboré na chincha? Perguntou certa vez o mestre. E lá foi Dona Bela ao chão aos gritos, com olhos esbugalhados, língua passando pelos lábios, em um arremedo sensual, dizendo com voz rouca: só pensa naquilo. Câmera em close, cortes e risadas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lá em 1 Coríntios 7, 9, NVI, nova versão internacional, quem tem Bíblia, acompanhe comigo a leitura do texto. O texto diz assim: se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Repeat, é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Carta de Paulo aos Coríntios. Como eu destaquei, muitas pessoas falam, ou melhor, pensam sobre sexo. Richard Foster, ele vai dizer que a nossa sociedade fala muito em sexo em termos de abrangência, porém pouco em termos de profundidade. E aí nós temos opostos, porque se de um lado nós temos tabu, do outro nós temos banalização da sexualidade. E as propagandas que o digam, onde a feminilização da figura da mulher é exposta praticamente em quase tudo que você assiste. Tudo é venável. Então, há uma associação entre carro e mulher, consumo, bebidas alcoólicas e mulher, consumo. Esse é um ponto que a gente precisa deixar em aberto. É claro que eu não vou desdobrar isso hoje porque não é o foco, mas a gente poderia fazer um encontro só falando sobre essa exploração do corpo feminino a partir da mídia. Então, as pessoas nada falam e nada sabem quando a gente se refere em termos de profundidade sobre o sexo, sexualidade, sensualidade e erotismo e os efeitos deles sobre a existência humana quando ultrapassados os limites desenhados para uma vida feliz e saudável, tal qual é retratado muitas vezes pela pornografia. A lição de hoje, nessa série intitulada Pecados Capitais, é falar sobre a luxúria. E aí, é claro, preciso destacar que antes de se pensar que luxúria significa apego ao luxo, porque essa é a concepção imediata. Quando você fala luxúria, as pessoas pensam, fulano é rico, é luxurioso. E não é sinônimo. Isso é importante a gente observar. Basta olhar para a etimologia da palavra para a gente entender que o conceito é advindo do latim luxuriais, significando lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. E aí, é claro, aqui eu abro um parênteses para destacar que a concepção entre luxo e luxúria, ela é tão distinta como sensualidade e sexualidade, que não são sinônimas, ou habeas corpus ou corpus Christi. São coisas completamente distintas e a gente vai nessa manhã ver isso.
Na verdade, gente, a confusão conceitual e teológica, pensando nesse prisma, gerou ao longo dos tempos uma série de distorções a respeito dos verdadeiros princípios da sexualidade. Porque, infelizmente, a concepção que se tem é de que Deus habita o coração, mas o diabo habita entre as pernas. Essa é a concepção que se tem, infelizmente, dentro da própria história do cristianismo. Então, o coração pertence a Deus, a genitália ao diabo. Como se fosse o diabo, o criador de todas as coisas. No passado, os senhores sabem que, infelizmente, havia uma concepção equivocada a respeito disso. As pessoas deram a chave da praia para o diabo, porque a praia é dele. As pessoas pegaram e deram a chave da televisão para ele, porque o diabo é proprietário também de canal de TV. O rádio também era do diabo. Então essa demonicentralização, um neologismo fresquinho para vocês aqui, esses diabocentrismos, essa mania, esse vício de entronizar, de endeusar, de divinizar Satanás como se ele fosse onipotente, onipresente, onisciente, é uma coisa que a gente tem que enxugar, subtrair, extrair do nosso discurso. Sexualidade é uma dádiva de Deus, diga amém. Quem está acordado, diga graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então veja, sexualidade é uma bênção. Mas eu vou falar um pouquinho das distorções a respeito desse tema. No cristianismo, por exemplo, essa questão oscilou como um pêndulo, encontrando ao longo dos tempos os seus extremos, sendo percebido por alguns movimentos como algo pecaminoso, sujo e até mesmo depravado, como é o caso dos encratitas, que foi uma seita dos primeiros séculos do cristianismo. Escute isso aqui, que pregavam a abstenção do sexo, mesmo que o seu uso fosse dentro do casamento. Mesmo dentro do casamento, deve ser evitado. Para você ter uma ideia, essa seita negava o batismo aos casados, considerando o uso do sexo, mesmo dentro do matrimônio, como algo negativo. Na verdade, a negação do sexo era uma postura apocalíptica. O mundo era visto como um lugar provisório, degradado, que seria substituído por um reino dos céus onde a diferença sexual não teria mais lugar. É a metafísica do sexo, aplicada à concepção teológica dos encratitas. E aí a gente tem também, gente, Orígenes, que foi um grande teólogo e filósofo neoplatônico que promoveu castração voluntária, isto é, uma automutilação em seu órgão genital, por levar aos extremos Mateus 18, onde se lê que é melhor entrar no reino de Deus sem um membro, do que ter todo o seu corpo jogado no inferno. Então veja, as concepções extremistas que foram tomadas em relação a esse assunto. Então, como destacado, esse foi um dos extremos. Agora, todavia, gente, nós temos de um outro lado a Igreja Católica. E pasmem os senhores e senhoras no que eu vou dizer aqui nessa manhã. A Igreja Católica promovendo e patrocinando a prostituição de maneira bem sigilosa, criando seus próprios bordéis em toda a Europa. Alguns historiadores dizem, por exemplo, que a rainha Joana de Nápoles, que é essa moça que está aparecendo aí, ela chegou a abrir um bordel bem perto da residência do Papa, entregando ao convento local todo o controle desse bordel. E mais, disseram as más línguas que 20% de todos os clientes que visitavam as prostitutas eram do clero. Diga ai, ai, ai. Para se ter uma ideia,
Especialistas estimam que por quase 1000 anos, os homens supostamente elevados da religião cristã e as damas da noite foram colegas de trabalho. Ui, ui, ui. Uma das histórias mais lembradas de todo esse enredo, gente, é a do Papa Alexandre VI, mais conhecido como Borgia, que, além de inúmeras amantes, organizava várias orgias no Vaticano. Pesquise um pouco sobre a história desse Papa libertino. E aí, é claro, poucos sabem, mas a reforma protestante, encabeçada por Martinho Lutero, encontrou seu clímax, não só apenas na venda de indulgências, mas em todo o cenário de corrupção e degradação moral e sexual perpetrado pela Igreja Apostólica Romana. Por quê? Porque de um lado se prega celibato e de outro orgia. E aí, é claro, não é por acaso que o Kierkegaard, o Nietzsche, que são filósofos odiados e malditos, na perspectiva de muitos cristãos que não conhecem a história, eles vão se posicionar a respeito da igreja. Por exemplo, o Kierkegaard, quando alguém perguntou para ele, você é cristão? Olha a resposta dele. Teólogo e sociólogo dinamarquês, provavelmente o pai do existencialismo. Ele vai dizer o seguinte, olha, se o padre é, eu não sou. Agora, se ele não é, eu sou. Nietzsche foi ao extremo, a ponto de destacar que o único cristão morreu na cruz. E aí ele vai dizer que a distância entre a vida daqueles que se dizem representantes de Cristo, comparada à própria vida de Jesus, é abissal, há um gap entre o que se prega e o que se vive. Deus está morto. E quem matou Deus foram os cristãos. Ai, ai, ai. E o Lutero vai casar, gente. E a Igreja Católica vai acusar Lutero, porque ele quis casar. Quis sair desse circuito maldito de hipocrisia religiosa, que é a pior praga e doença que existe na vida humana. Os fariseus eram hipócritas, você não vai perceber Jesus perdendo tempo com essa turma. Jesus vai à procura das ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse é um dos cuidados que homens e mulheres eclesiásticos precisam ter. Cuidado com a hipocrisia, com o fingimento. Essa é a tentação dos religiosos. E aqui o que a gente percebe é exatamente isso. Claro, imbuído nisso um conjunto de coisas que a gente precisa. É claro que o tempo aqui não me permite desdobrar. Mas isso aqui daria um simpósio, se a gente fosse dar zoom em cada particular aqui. Mas os católicos, de alguma forma, acusaram Martinho Lutero de criar reforma por causa de mulher. Olha como é que são as coisas. É por causa de uma mulher, que ele quer casar, e aí, então, ele, por causa de uma mulher virou a cabeça dele, e ele agora estatuiu lá as 95 teses contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi isso, foi mulher que fez ele criar a reforma. E não, a gente está vendo um contexto, gente, orgia no Vaticano, Papa VI, Alexandre, mais conhecido como Borgia. Depois pesquisa a história. Se não me falha a memória, existe até uma série no Netflix sobre o Borgia. É muito interessante você assistir essa série. O que o poder, o que o sexo podem produzir na vida humana. E é claro, queridos, a partir dessa observação histórica, a gente já tem caldo de sobra para explorarmos algumas questões. E a gente vai iniciar a nossa reflexão fazendo uma distinção entre sensualidade e sexualidade, bem como sexo, para que em nome de uma suposta espiritualidade, não se incorra aos mesmos equívocos que foram cometidos no passado, a esses excessos, tanto como os encratitas, Orígenes e a própria Igreja Católica. Então, preste atenção no que eu vou dizer.
Quando falamos, gente, sobre sexualidade, é preciso destacar algumas distorções que subsistem no equívoco entre o que é erótico e o que é pornográfico. Isso aqui tem que ficar claro para a gente. O que é o erótico? O erótico é condenável do ponto de vista bíblico, pastor? Não. Não. O erótico é visto do ponto de vista bíblico como algo saudável e consiste na satisfação sexual mútua dentro do casamento. Esse é o primeiro ponto. Se a gente for observar, a própria Bíblia tem literaturas, fragmentos dela que deveria ser proibida para menores de 18 anos. Como essa que eu vou ler agora, Provérbios 5, 18 e 19. Olha o que diz o texto. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Provérbios 5, 18 e 19. Um outro texto que soa como voluptuoso é Cantares, de Salomão. Esse é um outro texto produzido por nada mais e nada menos do que Salomão, que teve apenas 700 mulheres e 300 concubinas. E cada concubina tinha 5 donzelas. O que significa que no harém desse homem de Deus, existiam nada mais e nada menos do que 2.200 mulheres. Pastor Salomão era o cara, né? Não sei. Mas que ele tinha no harém dele apenas 2.200 mulheres, talvez isso justifique o porquê dos impostos altos, né, irmão? Que para manter uma esposa já não é fácil. Imagina 2.200 mulheres. Ai, ai, ai. Salomão. Então veja, queridos, é muito importante a gente entender isso. Agora, a questão pornográfica. O pornográfico, gente, é a animalização da sexualidade. Grave isso, anote isso. O pornográfico é a animalização da sexualidade. Inclusive tem uma tela, né? Uma tela a respeito disso. Pornográfico é a animalização da sexualidade, uma vez que ela desvincula o amor do sexo, deixando o sexo como satisfação imediata dos desejos mais básicos do sujeito, como diz uma poeta brasileira. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Uma distinção. Então, pornografia, animalização da sexualidade. Agora vamos para a leitura do texto bíblico que está em Gálatas 5,19. Olha o que diz a palavra lá. Gálatas 5,19, nós vamos perceber, a partir do grego, eu vou ler no grego aqui, alguns conceitos para a gente poder entender o significado. Diz assim: as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, no grego porneia, daí a palavra pornô. Impureza, acartasia, luxúria, e libertinagem, assalgeia, lascívia. Gálatas 5,19, obras da carne, pecados da sexualidade. Então, porneia, acartasia e assalgeia, isto é, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E aí, pasme os senhores para o dado que eu trouxe aqui, para a estatística. Algumas pesquisas mostram que 2 a cada 3 cristãos acessam pornografia mensalmente. Mensalmente. Na perspectiva de gênero, gente, 76% dos acessos ao conteúdo adulto é feita pelo público masculino, ao passo que 24% é do público feminino.
o que traduzindo temos nada mais e nada menos do que 22 milhões de brasileiras acessando pornografia, o equivalente ao estado de Minas Gerais, aproximadamente, que, de acordo com a última pesquisa de 2020, estava aí com 21.292.666 habitantes. Quer dizer, um estado inteiro acessando conteúdo de adulto. Pornografia. E aí, pior do que os dados estatísticos a respeito desse consumo do libidinoso, é o impacto, gente, sobre a pornografia na mente. Por quê? Porque alguns cientistas chegam a compará-la a um efeito semelhante ao da droga. E isso ocorre porque a pornografia, assim como as substâncias aditivas, elas inundam o cérebro com dopamina. Tem alguém aí? Amém? Tem alguém me ouvindo? Escute o que eu vou dizer. A consequência de quem consome pornografia será cada vez mais o consumo dela, por um cérebro que de certa forma foi hackeado. Por exemplo, no processo da pornografia, o cérebro, ele sobrecarregado de dopamina, tratará de se proteger, porém, consequentemente, eliminará alguns receptores químicos que assumirão a função de inibidores. E assim, com menos receptores, o cérebro exigirá doses cada vez maiores de pornografia, semelhantes ao da droga. Então, aqueles que venceram a droga sabem que ao chegar nela, no início as doses são pequenas e os efeitos são grandes. Porém, com o passar do tempo, as doses aumentam e os efeitos são menores. De modo que cada vez mais ela precisa consumir. E a mesma coisa acontece com a pornografia. E aí, gente, escute o que eu vou dizer aqui para vocês. Em Paris, numa reunião, para quem está acompanhando em casa, com mais de 1.700 psicanalistas de 31 países, eles começaram a tratar a respeito das questões das neuroses. E destacou-se o fato de que cresce cada vez mais o número de pessoas viciadas em sexo. Um problema que foi considerado como uma enfermidade psicológica, cujas consequências são presta atenção nisso aqui, pornografia. Olha só as consequências da pornografia na vida humana. Número 1, ruína econômica. Ruína econômica, a gente poderia dar zoom nisso aqui. Camarada não vai mais se satisfazer dentro de casa com a mulher que tem, por projetar e criar um ideal de mulher, que é ilusório, que é uma ilusão. Então, ele deixa a companheira e vai à procura de novas parceiras sexuais. Ruína econômica. Problemas no casamento, obviamente, porque a esposa não vai satisfazê-lo a nível das prostitutas que aparecem na telinha para ele. E aí, isso vai afetar relações, porque a pessoa vai começar a olhar, e aí entra a questão da animalização do sexo, porque uma pessoa viciada em sexo, ela só enxerga pedaços de carne na frente dela, ela já não enxerga mais pessoas. É como se o outro fosse destituído de anima, de alma. Então o olhar é maldoso. Ele não olha para uma pessoa como uma pessoa, mas ele olha para uma pessoa como um objeto de satisfação sexual. Tudo isso é efeito da pornografia. E aí, gente, vai gerar problemas no trabalho,
que os políticos que o digam. Não dá para generalizar a classe, mas foi pego esses tempos aí um camarada acessando praticamente em quase todo tempo a conteúdo adulto. Ai, 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 irmãos, quem está aí, diga amém. E aí, além disso, gera ansiedade, gera depressão e uma série de enfermidades psicossomáticas, gente. Pornografia. Então veja, é por esse motivo que uma visão, e aí eu digo, uma visão cristã equilibrada, vai considerar a sexualidade no matrimônio a expressão máxima do amor que une um casal, como uma forma singular e radical de viver o ensinamento central de Cristo, o mandamento do amor entre a esposa e o esposo. Porque é no casamento que essa dimensão da sexualidade vai ganhando expressões cada vez maiores, de conhecimento um do outro, inclusive do corpo um do outro. Por isso que Paulo vai falar que o corpo da mulher, quando casada, já não pertence mais a ela, e sim ao seu marido, e vice-versa. De modo que aqueles irmãos que querem se abster da sexualidade precisam entrar em acordo com a sua companheira ou companheiro. Eu vou fazer um jejum, amor. Aleluia, glória a Deus. Quanto tempo, amor? 1 mês. Ai, ai, ai. Paulo vai dizer o seguinte: isso aí vai dar lugar ao diabo. O diabo vai bater palma para esse tipo de atitude. E quer ver um homem irritado, é um homem sem sexo, gente. Às vezes mulher também. E eu vou explicar por que isso pode acontecer. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem quer que eu pare de falar, diga amém. Está todo mundo gostando do assunto, né? Olha o que Reich vai dizer, gente. Ele vai dizer isso aqui a respeito do sexo, Isso aqui é muito importante. A função do orgasmo, Reich mostra como o orgasmo sexual pleno, além de proporcionar grande prazer, tem uma segunda função capaz de produzir uma poderosa descarga energética que dissolve as tensões musculares e restitui circunstancialmente o equilíbrio da energia vital. Escute isso aqui. Uma poderosa descarga energética. Um casal que não faz sexo, a tendência desse casal é ambos ficarem estressados. O marido sai batendo porta dentro de casa e você não sabe por quê. É por causa do seu jejum, irmão. Quem está me ouvindo, diga amém. Vocês estão entendendo, gente, a importância que há? Porque como eu falei, gente, a gente precisa entender que sexualidade é uma dádiva que Deus deu ao ser humano. Avançando aqui. Então esse é um primeiro ponto que eu acho muito importante a gente, de alguma forma, esboçar. Daí a importância, gente, quando a gente vai falar sobre namoro, né? Não entrem naquela letra daquela música mundana que diz que beijo na boca é coisa do passado, né? Agora a moda é namorar pelado. Isso aí não funciona no cristianismo, gente. Por exemplo, o namoro cristão, vocês podem até me achar retrô, mas eu vou falar. Ele deve, de alguma forma, ser mais de diálogo do que de beijo. Porque eu consegui a façanha epistemológica de ressignificar o cogito ergo sum, o penso logo existo, pelo beijo logo não penso. Por que beijo logo não penso? Porque depois do beijo, o corpo ele obedece os comandos instintivos, isto é, biológicos, e não mais cognitivos. Então até isso, o cristão, ele precisa ter em mente. Pastor, mas primeiro tem que conhecer a pessoa, vai que eu não me acerto com ela na cama. Então, fique você sabendo, isso aqui já existem estudos científicos que mostram que todo envolvimento
que é precedido por uma conexão sexual e não emocional, tende à banalização. Tende à banalização. Porque se você não respeita o corpo do outro, é óbvio que você também não vai respeitar o seu. E aí a gente poderia entrar num outro campo, que é a questão do sexo egoísta, a masturbação. Tudo isso luxúria, gente. Tudo isso está nesse campo. E aqui é muito importante a gente entender a importância da conexão emocional. Então, se a gente for observar, a palavra de Deus em algum aspecto, ela sempre esteve com a razão. É claro que existem pessoas que se conheceram antes de conhecer Jesus. Talvez isso justifique porque alguns casais, principalmente dentro da igreja, alguns casais de namorados, acabem casando rápido mesmo. A gente precisa tratar mais desse assunto. Tem gente que é rápido na coisa. Daí, se não tem oração, vai ter apelação. Eu, por exemplo, namorei, noivei e casei em 5 meses, desesperado. Mas orei, porque eu não queria pecar. Não queria pecar. Mas quanta gente com essa unção de Salomão dentro da igreja. E acha normal, irmão. Vale tudo. Não é assim que funciona. Então a gente precisa estar resolvido em relação a isso. Falar sobre sexualidade para os nossos filhos é muito importante. Porque se você não falar, o psicólogo não cristão lá no colégio vai falar. De repente vai apresentar uma visão distorcida da verdadeira sexualidade à luz do princípio crístico. Então é muito importante a gente começar a prestar atenção para isso. E tem pais que não prestam atenção para isso. Mães que não prestam atenção para isso. Vamos lá. Uma visão geral aqui, e eu trouxe 5 pontos para a gente destacar a questão da sexualidade. 5 pontos. Você está vendo a imagem ali, o cara, ó, vidrado. Pornografia é uma droga. É que nem uma droga, os efeitos são iguais. Vamos lá. Para a gente tornar mais clara a visão da sexualidade do ponto de vista cristã. Primeiro aspecto, genético. Escute isso aqui que eu vou dizer para vocês. Esse primeiro aspecto considera a sexualidade do homem e da mulher como sendo constituída de acordo com o número de pares da redução cromossômica dos espermatozoides na união com o óvulo. XX e XY. O que passar disso, você já sabe, é de procedência não científica. Até porque a atração sexual não é definida apenas por um gene, mas é o resultado da complexa interação entre várias regiões do genoma e vários fatores ambientais difíceis de identificar. E essa conclusão foi realizada a partir de uma análise em meio milhão de perfis de DNA, como parte de um gigantesco estudo de pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos, publicado na revista Ciência, onde os autores tinham a intenção de enterrar definitivamente a noção popularizada na década de 90 a respeito da existência de um gene gay, chamado XQ28. Não sei se você já ouviu falar desse gene, mas na década de 90 foi publicado numa revista científica, a existência desse gene gay, chamado XQ28, quando na verdade a ordem cromossômica, isso aqui, gente, foi mais de 500 mil de perfis de DNA, um estudo gigantesco, feito por europeus e americanos. Então, escute o que eu vou dizer, balela, não existe gene gay, não existe. A ordem cromossômica continua sendo XX e XY. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o aspecto morfológico. Escute isso. De acordo com a constituição genética, o indivíduo se distinguirá nos diversos membros do corpo, nos músculos, nos peitos, etc. Adequados, é claro, para as funções a exercer como homem e mulher em vista da procriação. Embora há quem diga que sexualidade e genitalidade não sejam sinônimas,
a designação sexual é sempre realizada com base no exame da genitália externa, ou seja, do sexo morfológico, dado presumivelmente imutável, para a inicialização da masculinização e feminilização. A gente vai ter feministas como Simone de Beauvoir, que vai dizer que ninguém nasce mulher, né? Ou homem torna-se, ou Lacan, que diz que o sexo não existe, né? O próprio Foucault vai dizer que o homem é uma invenção recente. A gente vai ter várias linhas na filosofia que de alguma forma vão problematizar essa questão, mas os princípios inegociáveis do ponto de vista da palavra são esses. E é claro, a gente tem a própria história como amostra para nos ajudar a entender que o processo de perpetuação das espécies se dá, obviamente, através de homem e de mulher. Terceiro aspecto, gente, o instintivo. Primariamente, a sexualidade situa-se no âmbito dos instintos. Ela responde ao instinto primário de comunicar a vida e perpetuar a espécie. Não se reduz apenas ao impulso biológico, porque, como eu destaquei, se a sexualidade fosse reduzida ao plano meramente biológico, todos nós seríamos primatas, e Darwin estaria com a razão. Mas essa não é a questão, e os senhores sabem. Nós temos razão, o que nos diferencia dos animais. Outro aspecto, queridos, é o aspecto afetivo e prazeroso. Algumas culturas religiosas, como eu destaquei, veem o sexo como algo sujo, depravado, e até mesmo negam a questão do prazer entre os cônjuges. Mas ele tem um aspecto afetivo e prazeroso, no homem e na mulher que se amam, é claro. A sexualidade, ela está unida aos afetos, ao amor e ao matrimônio. Eu vou avançar aqui um pouquinho, porque o tempo, infelizmente, não vai me permitir esboçar tudo aquilo que eu trouxe. Tem um aspecto também procriador. Eu acho que não existe coisa melhor entre um casal que se ama, olhar para a prole, um no olho do outro e dizer: amor, Deus é bom, coisa linda, esse presente que Deus nos deu, porque filhos são dádivas de Deus, digam amém. São herança do Senhor, isso é maravilhoso. Então tem um aspecto procriativo. E aí aqui eu fiz algumas coisas bem interessantes para a gente pensar antes de eu encerrar. A sexualidade, ela é subalterna aos princípios de uma visão crística da vida, e o resultado, quando se pensa assim, é sempre satisfação e realização, tanto pessoal como familiar. Porém, quando a sexualidade, ela é refém da luxúria, de um desejo enquanto algo insaciável e voluptuoso, a consequência é sempre desastrosa, uma vez que aqueles que se tornam filhos da luxúria tendem a ser roubados de si mesmo, sequestrados de seu universo interior. Na Grécia Antiga, queridos, o filósofo Platão, ele estabeleceu uma distinção entre os apetites naturais e necessários e os apetites artificiais e não necessários. Assim, considerando tais premissas e subjugando-os ao ponto de vista cristão, poderíamos, sem nenhum raciocínio falso, sem nenhum paralogismo, portanto, afirmar que sede, fome e sexo são apetites necessários e naturais. Necessários e naturais. E não há nada de errado com eles, como vimos, pois é melhor se casar, como diz 1 Coríntios 7:9, do que ficar ardendo de desejo e só pensando naquilo. Essa é a premissa bíblica. E aí aqui existem também aqueles desejos ou apetites que são naturais, mas não são necessários, tais como os capturados pelos sentidos estéticos, como ouvir música, ver uma bela paisagem, sentir um sabor agradável. E me dirijo ao final. E há aqueles ainda que não são nem naturais nem necessários. Preste atenção. Esses apetites não são nem naturais e nem necessários, como é o caso da ganância, da
ambição descomedida pelo poder e a fama e a luxúria, que são formas de pleonexia que nos desviam do contentamento e da tranquilidade. Pastor, o que é pleonexia? O senhor falou em línguas estranhas agora, pastor. Pleonexia, gente, é um conceito filosófico que procura demonstrar o descontentamento com alguma coisa. Se você faz do sexo um ídolo, obviamente você jamais será satisfeito por ele, porque é algo insaciável, é um desejo que jamais será planificado. Por isso que é ídolo. O ídolo tem essa capacidade de nos iludir, de nos prometer algo, mas não entregar aquilo que promete. Por isso que Paulo vai ouvir de Jesus a seguinte expressão: a minha graça te basta. Porque só a graça divina pode plenificar o homem na sua totalidade. E aí eu encerro com conselhos práticos para aquelas pessoas que infelizmente foram roubadas pela pornografia. Como eu trouxe aqui o dado estatístico, 2 a cada 3 cristãos acessam pornografia mensalmente, gente. Isso aqui é para assustar. 76% homens e 24% mulheres. Mais de 22 milhões de brasileiros consomem pornografia. Isso é sério, queridos. E eu falei dos efeitos nocivos disso na mente. É como a droga. Então vamos lá. Conselhos práticos para você vencer a luxúria. Pornografia, ou seus sinônimos. Número 1. Respeite-se a si mesmo e os outros. Tenha respeito próprio. Esse é o primeiro ponto. 2, procure preencher a sua agenda com atividades que lhe planifiquem e assim você se perceberá afastado da tentação. Tem problema com pornografia? Sai da frente do computador, meu amigo. Ou quando abrir o computador, peça para alguém estar perto de você. Esse é um primeiro ponto. 3, evite o uso de qualquer substância que altere o seu estado de consciência. Evita. Ah, pastor, mas um pouquinho só não faz mal. Pois é, você sabe que esse pouquinho só não faz mal tem levado muita gente para o inferno. 4, reconheça as suas dificuldades e peça ajuda. Não é feio você pedir ajuda. E não esqueça que o que encobre as suas transgressões, Provérbios 28, 13, nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Tem gente que jamais vai ser curado nessa área porque não buscou ajuda. Ele acha que é forte, assim como o adicto pensa que é forte para vencer a cocaína e vencer o crack ou afins. Pornografia é uma coisa séria, tá? E 5, ore a Deus e peça sabedoria para derrotar todos os impulsos que guerreiam contra o seu corpo, porque você não pode esquecer que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Diga amém.